Então, gente, chegamos ao último trimestre, aquele trimestre que é bem esperado, né, bem desejado, contagem regressiva, né, para o momento aí de conhecer e de receber a visita tão esperada durante esse período todo da gestação. Mas a gente precisa ter atenção sobre algumas coisas agora no último trimestre. Uma delas que eu tenho que falar com vocês é o risco ainda de aparecer diabetes gestacional. Ainda temos esse risco, tá? E não é muito pequeno, então precisa ainda ter cuidado com a alimentação, principalmente se você já engravidou com aqueles fatores de risco que eu falei lá no vídeo do segundo trimestre. Então, quem não viu, volta lá para ver, que eu falei um pouquinho mais sobre isso. A gente também tem a incidência um pouco maior de ganho de peso mais expressivo, até porque é um momento em que o neném tá ali começando, né, a ajustar a finalizar, na verdade, todo o ajuste necessário para o nascimento. Então, é aquele bebezinho que já começou no processo de amadurecimento das funções ali biológicas, né, dos órgãos dele, para pós-nascimento começarem a funcionar de forma mais efetiva. Então, por conta disso, tem um aumentozinho do ganho de peso da mãe, porque esse neném também está naquela reta final de um ganho de peso para o nascimento. Então, é preciso que a mãe tenha cuidado, porque esse aumento do ganho de peso dela também pode ser um gatilho para abrir o quadro de pré-eclâmpsia, para abrir quadro de diabetes gestacional também. Em relação à alimentação, a gente tem ali um aporte aumentado do consumo das proteínas. E aí eu faço outra observação aqui também, que vocês começam a ter alguns sintomas desconfortáveis por conta do aumento dessas proteínas. Vocês passam a ter um pouco mais de azia, a digestão vai ficando um pouco mais lenta, então vocês ficam com aquele refluxo. Algumas mulheres que já apresentavam isso antes da gestação, pode piorar um pouquinho. Então, o ideal é que vocês fracionem mais essa alimentação, né? Divida mais as porções. Então, eu até brinco com as pacientes, eu falo, olha, toma café da manhã 2 vezes, então você come um pouquinho no café da manhã, espera um pouquinho, come o restante, para que vocês batam ali as calorias necessárias, mas que também amenize, né, esse desconforto da digestão, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês em relação ao consumo proteico, principalmente, porque vocês, devido a esses desconfortos, vocês aumentam também a quantidade de consumo de carboidratos. E aí a gente olha para aquela glicemia, a gente olha para o risco aumentado de diabetes gestacional também. E também outra coisa importante, que é a restrição de crescimento do bebê, que também pode acontecer nesse último trimestre, justamente porque vocês reduzem a quantidade de alimentos fontes de proteínas, tá? Aqui tem só um pequeno adendo em relação às mamães aí que estão gestantes e que são vegetarianas, que são veganas. A gente tem como ajustar essas proteínas para vocês, desde que não sejam, né, fontes de animais, pelo fato de serem vegetarianas, mas a gente tem sim, e vocês precisam de ajuda de um profissional para poder fazer esse ajuste proteico via fontes vegetais, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, é claro que as informações são muitas, mas a gente tem aqui algumas informações importantes que vale a pena que vocês saibam nesse último trimestre o que é possível e o que a gente consegue fazer com o trabalho nutricional. As deficiências nutricionais, elas também podem continuar e podem intensificar nesse último trimestre, já que eu falei com vocês que é um trimestre de muita demanda, até porque
é finalizar ali a arrumação da casa para receber a visita, né? Então a gente também tem que ficar de olho, porque a gente tem redução de fontes de, a gente tem redução de cálcio, então tem que aumentar as fontes de cálcios da ingestão da mãe, né? A gente tem a redução do ferro, então a gente tem que melhorar o aporte nutricional por fontes alimentares de ferro também, e estando monitorando pelos exames, pode ser que seja necessário também a suplementação, mas isso somente com orientação, tá bom?